Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas notícias do Fluminense, informações aqui do mercado da bola. Flusão que tá de olho aí em reforços para a temporada de 2023, deixar seu elenco ainda mais forte. Próxima temporada tem Libertadores, Flusão que quer trazer mais reforços aí e conquistar títulos na temporada de 2023. 2022 foi um ano muito bom pro Fluminense e 2023, quem sabe, tentar repetir aí essa boa campanha e conquistar título, coroar aí com um título. Vamos ver aqui as últimas informações, as últimas notícias, créditos dos canais oficiais aqui abaixo na descrição. Aproveita também, se inscreva, ativa aí o sino para você se manter sempre informado aí com todas as notícias do Fluminense. Mas agora sem enrolação, bora lá pro vídeo, galera. Um pouquinho do lado rubro-negro lá carioca, vamos falar um pouquinho do tricolor do Fluminense, que tem aí também se mexido no mercado. Jorge é um nome, Keno é outro nome. E aí a pergunta que fica é, esse Fluminense já fez uma temporada muito boa. Basicamente, quando a gente fala de campeonato brasileiro, né, uma temporada, um baita de um trabalho do Fluminense ali, onde para muitos não tinha um elenco até para brigar pelo que acabou brigando. Mas está se movimentando também. Ô, Calçade, Jorge, que é um cara bem conhecido já, bem rodado. Keno, que também que já rodou o mundo, voltou, já fez bons trabalhos aqui no Brasil, Palmeiras, Atlético e tudo mais. Bons nomes para o Flu? Bons nomes. Frente ao Fla, o nível de atuação do Flamengo no mercado é outro. Uma coisa é dentro do campo, clássico, isso pode igualar. Mas você friamente, a resposta é não. Mas as contratações do Fluminense são contratações assim que encaixam perfeitamente na ideia do Fernando Diniz. Então você tem que entender o que é um treinador já numa outra temporada, podendo aí sim pedir jogadores que ele acredita que são muito importantes para o estilo de jogo dele. O Jorge tem qualidade. O que é o Fluminense? É um time que se agrupa muito num lado do campo e faz um jogo muito curto ali, bota o adversário no bobinho. Ele precisa de jogadores muito técnicos para fazer isso. Sem técnica ele não consegue fazer. Então ele está trazendo o Jorge com a perspectiva de o Fernando Diniz conseguir recuperar o Jorge. Porque o Jorge no Palmeiras, sim, o Jorge ficou atolado no Palmeiras. Ele via ali o Piquerez, falou assim, ficou na dele. Ele não incomodou em nenhum momento. O Fernando Diniz vai para a cabeça dele. Então é o seguinte, se ele topou ir para o Flu, ele vai ter que acordar. Porque ele vai ter um cara colocando o despertador na orelhinha dele o tempo todo, que é o Fernando Diniz. O Keno, jogador de qualidade, driblador, jogador pelo lado do campo, muito importante, velocidade. Então, acho que o Fluminense foi para o mercado para trazer jogadores que se enquadram a uma proposta de jogo de um treinador que a maioria dos jogadores deseja ser treinado por ele. Então, se reforçou bem, basicamente. Sim, a gente fala muitas vezes de contratações que não são aleatórias, elas são bem pertinentes. Por exemplo, quando você estava falando do Douglas Costa, o que o treinador do Flamengo, para comparar, mais sofreu no ano passado no Corinthians? Com a idade dos jogadores. Sim. Idade, contusão. Tá? Aí ele vai perguntar, por esse de 32 que não está legal, dá para você me trazer outro? Será que isso está sendo conversado com o treinador, o Vitor Pereira, agora? Não me parece que esteja. No caso do Fluminense, o Fernando Diniz é dentro dessa ideia, bem concreta. Olha, eu queria esse e aqui. Pô, o Fluminense foi atrás e conseguiu. Acho que foram contratações. Se não fosse o Fernando Diniz, se fosse um treinador que está chegando ao Fluminense, vamos ver qual é a ideia, o que esse cara pensa. No caso do Fernando Diniz, você já sabe o que ele pensa, o que ele vai fazer, parece que esses jogadores têm tudo para se encaixar. Um pouquinho do Rio de Janeiro, vamos para São Paulo um pouquinho. Bem galera, esse foi o vídeo, deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva também no canal, ativa aí o sino para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e se manter também aí sempre informado com todas as notícias do Fluminense. O ano de 2023 promete, Fluminense vai com tudo, em busca de grandes conquistas. Sei que a torcida do Fluminense aí tá na expectativa, vai ter Libertadores e o Flusão vai com tudo na próxima temporada. Mas é isso, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo, galera.